Fala galera, beleza? Aqui é o Cristiano. Eu estou aqui fazendo um projeto e aproveitei para fazer algumas configurações no alias do Git. Aí resolvi fazer esse vídeo mostrando como que é simples fazer alias, né, para dar comando mais simples no Git. Porque, por exemplo, o que que é isso? O que que são alias, né? Deixa eu mostrar aqui bem rápido. Eu estou na branch agora, ó. Primeiro eu vou dar um comando simples do Git, que é git branch. É que vai mostrar as branches que eu tenho aqui no meu PC, né? Tá localmente essas branches, não são as que estão remotas. As remotas tem mais. Então, para mim alternar aqui de uma branch para outra, eu posso fazer isso, ó, git checkout e coloca o nome da branch, por exemplo, master. Então agora eu saí da branch CPA5 para a branch master. Se eu vir aqui no meu editor, ele vai ter agora todos os arquivos referentes à branch master. As alterações que eu fiz na branch CPA5, elas não estão mais aqui. Como esse comando é chato? Se não é chato, né? Mas, poxa, ao invés de eu ter que fazer git checkout master, se eu puder fazer assim, olha, não é melhor? Olha só, git checkout master. No meu caso agora eu vou para, por exemplo, para CPA10, que é uma que já existe ali. Pronto, fui para CPA10, é o mesmo comando, só que agora ele está simplificado, olha. Alias é como se eu estivesse dando um apelido para algo. Então ao invés de eu chamar checkout, eu vou chamar de CK. E como que a gente faz isso? É com esse comando aqui, ó. Se eu der um git config -- global alias ponto. Após esse ponto eu coloco como que eu quero chamar esse nome aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse, a gente tem um comando que é branch. O comando da branch. Se eu quiser chamar branch para reduzir ele de B ou BR, por exemplo, quando eu der esse comando aqui, ele já vai configurar para mim o BR ao invés da branch, ó. Já dei esse comando. Na verdade eu vou mostrar onde que esses nomes são gravados, tá? Estou mostrando dessa forma primeiro, e depois vou mostrar da forma que eu prefiro configurar isso, que nem é essa aqui. Mas se eu der agora um git br ao invés da git branch, por exemplo, ó, ele me mostra as minhas branches. Mas se eu der um git br, ele me mostra da mesma forma. E aonde que tudo isso é configurado? Quando eu faço essa configuração global aqui, aonde que na verdade esse arquivo fica? Eu estou aqui dentro da pasta dcar, é um projeto aqui do meu trabalho. Então eu vou sair dessa pasta, eu vou para a raiz do meu sistema operacional. Eu estou aqui nesse momento no meu Windows, não estou no Linux agora. Então, na raiz do meu projeto, se eu der aqui um ls, esse comando ls ele serve para você listar, né, os arquivos e diretórios, mas ele não lista os arquivos ocultos, né? E um arquivo que eu quero procurar aqui para mostrar é um arquivo oculto. Então, ao invés de dar simplesmente ls, eu coloco um "-a", que agora os arquivos ocultos também aparecerão. Aí você percebe que são todos os arquivos que tem um ponto aqui no início, olha. Antes do nome tem um ponto. Esses são os arquivos ocultos. E o arquivo que eu quero mostrar a configuração é esse git config. É aqui dentro desse git config que quando a gente faz aqui uma alteração aqui no alias, né, criando um novo alias para um comando, é aqui dentro desse arquivo git config, cadê ele? Desse aqui, ó, que é gravado. Então, vamos abrir esse arquivo aqui e dar uma olhada dentro dele para ver como que isso fica gravado e como é simples. Ao invés de usar comando, esqueceu como é que funciona aquele comando? Tudo bem, você vai vir aqui dentro desse arquivo e vai alterar por aqui. Como que a gente faz isso? Então, se eu der um nano, que é o nome de um editor de texto, espaço, agora eu escrevo o nome do arquivo que eu quero abrir. Então, esse editor de texto chamado nano vai abrir esse arquivo git config para mim. Vou dar enter. Pronto. Agora eu estou olhando tudo que tem dentro daquele git config.
Então, olha, você repara que eu tenho aqui, ó, a branch, aquele comando que eu tinha dado br, que era para configurar a branch, olha, ele está aqui. Na verdade, esse comando ele já até estava, tá? Eu fiz o comando lá para mostrar, mas ele já estava configurado aqui. Mas se ele não tivesse, ele apareceria. Mas eu fiz outros também, ó. E quando eu quis fazer uma junção de dois comandos para criar um alias para ele, foi quando eu decidi entrar aqui dentro desse arquivo e fazer alteração, porque eu não consegui. Depois eu tenho que pesquisar como que eu faço por aquele comando externo, mas como eu não tinha, ainda não tenho conhecimento desse comando externo, eu vim por aqui e resolvi, ó. Eu quis usar, por exemplo, o git log graph. O que isso daqui faz? Deixa eu mostrar lá rapidinho. Se eu der aqui um git log -- graph, ele é a mesma coisa do git log, só que ele me mostra essas ramificações aqui, ó, dos meus commits, como que foi acontecendo aqui ao longo do histórico. Se eu der um git, deixa eu sair daqui, apertei o Q, aí ele voltou para isso aqui, olha. Se eu der um git log sem o graph, ele mostra só assim, tá vendo? Eu vou apertar o Q de novo para sair, e se eu der um git log -- o online, ele me mostra tudo em uma linha. E se eu ainda fizer o git log -- o online -- graph, ele reduz também, ele não fica como aquele outro. Fica meio que bagunçado isso aqui, né? Mas às vezes a gente precisa usar essas artimanhas para identificar o que a gente está fazendo e tudo mais. Só que para simplificar, por exemplo, quando eu quero usar o git log -- graph, ao invés de fazer isso, não seria mais simples se eu pudesse dar um git lg de log, e como eu quero graph, eu boto mais um g. Pronto, ele tem o mesmo resultado. Por quê? Deixa eu voltar aqui nesse arquivo, olha só, se você reparar, eu dei um lgg aqui igual a log -- graph. Então, a partir de agora, sempre que eu escrever lá um git lgg, ele está assumindo que eu escrevi git log -- graph. Então, assim que funciona o alias. Então, e qualquer outro comando agora que eu quiser, um comando mais extenso que esse, eu posso vir aqui dentro desse arquivo e configurar ele aqui, acrescentar uma nova linha. Posso vir aqui, ó. Por exemplo, o commit é um comando que eu uso ele em junção com o "-m", que é para deixar já uma mensagem. Então, eu vou até voltar aqui em cima, então. Nesse ponto aqui, eu quero dar um commit "-m". Então, eu vou dar um com, chamado de com. Então, eu vou dizer que isso aqui é um commit "-m". Vamos ver o que vai acontecer com isso aqui agora. Vou tirar essa linha mais que eu coloquei. Para salvar, como eu fiz a alteração aqui no arquivo, eu posso dar um Ctrl X aqui, que antes de fechar, Ctrl X é para fechar, é o exit. Mas como tem alteração, antes de fechar ele me pergunta se eu quero salvar. Então eu vou fazer isso, ó. Dei um Ctrl X, vou dar um Y aqui e um Enter. Pronto. Se eu entrar aqui só por curiosidade para ver se tem as alterações, vou dar um nano.gitconfig. Ah lá, a gente vê que agora a configuração que eu tinha feito ela ficou. Então tá ok. Sem alterar nada, se eu der um Ctrl X, ele só sai do arquivo. Ó. Pronto, só saiu. Só pede para salvar quando tem alteração. Então o que vai acontecer agora? Imagina, deixa eu ver se eu tenho alguma alteração que eu possa dar um commit. Git status. Não tem alteração nenhuma. Vou fazer qualquer alteração aqui. Em um arquivo qualquer. Por exemplo, acrescentar uma linha aqui, salvar. E agora vamos ver. Se eu der um git status, o
que é o mesmo que o git st ali, porque eu fiz um alias para ele. Olha, agora ele mostra que tem uma modificação, que na empresa teve uma alteração. Se eu der um git diff aqui, por exemplo, que é para me ver a diferença do que estava para o que eu fiz, olha, para o que está agora, ele me mostra que foi acrescentada uma linha aqui nesse arquivo, que é esse arquivo que está dentro da pasta sistema, domínio, empresa.ts, é o arquivo empresa.ts. Beleza, então o que eu queria mostrar é como que eu faço para comitar esse arquivo. Primeiro eu tenho que dar um git add e o nome do arquivo, então eu posso dar um git ponto, que ele já vai colocar aquele arquivo ali para mim. Então eu vou dar um git status, olha, agora ele já está verdinho, tá vendo? Ele já está em state. Posso comitar ele agora. Então se eu der um git commit -m, aí aqui eu abro aspas, coloco uma mensagem qualquer, por exemplo, linha acrescentada. Se eu der enter aqui, eu vou estar comitando isso. Claro que eu não quero comitar isso. Na verdade eu vou comitar, mas não com essa forma aqui. Se lá no alias a gente criou, eu disse aqui que o git commit, que o commit -m eu posso chamar ele de com. Então vamos testar isso. Eu vou vir aqui, ao invés de botar commit -m, eu vou chamar de com. É para funcionar da mesma forma. Eu vou dar enter. Beleza. Funcionou. O commit, olha. O -m, aquele -m é quando eu quero acrescentar uma mensagem. Na verdade, sempre que a gente comita, a gente é obrigado a acrescentar uma mensagem. Se na hora de comitar aqui não colocar o -m e não acrescentar a mensagem, ele vai abrir o editor e vai pedir para você colocar uma mensagem. Mas vamos dar agora um git log. Vamos ver, ó, linha acrescentada, tá vendo? Ele acrescentou uma linha, né? Eu posso dar um git lg também, olha, não precisava ser o git log. Apesar que ali o log para lg é uma letra menos, né? É preguiça demais tirar o log daqui. Beleza. Mas deixa eu aproveitar isso que eu fiz, porque eu não quero que tenha essa alteração quando eu for mandar para o meu patrão o meu trabalho aqui, né? Linha acrescentada, vai falar, pô, Cristiano, o que é isso aqui? Tá bagunçando o nosso histórico. Então, para isso não acontecer, eu quero reverter isso aqui que eu fiz, olha. Então, eu quero voltar para esse commit aqui, ó, testando isolamento de empresa. Então, eu quero ignorar esse último commit que eu fiz aqui, né? E quero voltar para esse aqui. Então, eu vou dar um comando que ele vai deletar qualquer alteração que eu tiver feito. Esse comando ele é perigoso, tá? Toma muito cuidado com ele. Que é o git reset. Se eu der só o git reset e escolher aqui, no caso, olha, eu quero resetar, voltando para esse commit aqui. Eu posso pegar algumas letras iniciais aqui, eu não preciso pegar todas não, tá? Ah, e um detalhe interessante. Eu estou aqui no Windows, né? Eu selecionei aqui com o botão esquerdo do mouse. Pressionei, selecionei e soltei. Se eu der um clique só com o botão direito do mouse, ó, cliquei, vai sumir, ó. Só que nesse momento, já ele copiou isso para mim, né? Então, se eu vir aqui agora e apertar com o botão direito de novo, olha lá, ele já colocou aqui. Se eu fizer só isso, git reset, ele vai voltar para o meu commit, para esse commit anterior, ó, esse que eu escolhi aqui. Só que além de fazer ele voltar para esse commit, eu quero que ele apague qualquer alteração que teve após ele. Então, antes da referência ali do commit, eu vou dar aqui um -hard. Esse comando ele é perigoso pelo seguinte: como eu estou aqui trabalhando só na minha branch local e as alterações que eu precisava enviar para a branch remota eu já enviei hoje mais cedo, então essa alteração que eu fiz aqui só para mostrar e deletar ela não vai fazer mal algum. Mas se eu estiver deletando alguma informação que esteja na branch remota, né, se eu deletar lá da branch remota, isso eu posso estar gerando conflitos depois para algum colega de trabalho que esteja trabalhando na mesma branch que eu, tá? Então muito cuidado com o reset.
usando o menos hard. Beleza. O que ele fez aqui agora? Olha, ele disse que a partir de agora a head é essa aqui, ó, que era testando isolamento de empresa. Se eu der um git log, a minha head agora é testando isolamento de empresa. Aquela última que eu tinha feito, que tinha linha acrescentada, aquela que eu acrescentei só para mostrar, ela simplesmente não existe mais. Bom, então acho que é isso. Um abraço. Eu vou ver se eu começo a fazer alguns vídeos à medida que eu for vendo algumas dificuldades que eu mesmo for tendo, e se eu achar que é interessante passar isso, assim, imaginando que mais alguém pode ter as mesmas dúvidas que eu tive, vou tentar fazer uns videozinhos aqui para ajudar. Isso até me ajuda também quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente passa conhecimento, mais a gente aprende, né? Porque novas dúvidas sempre são geradas. Aí se alguém quiser perguntar alguma coisa aí embaixo, questionar, me ajudar, me explicar alguma coisa que eu possa ter passado batido, sei lá, a gente está aberto aí ao diálogo e vamos aprender juntos. Um abraço, valeu!